A paz, amados. Amém? Bom estarmos nessa quarta-feira aqui. Eu quero te convidar a abrir no livro de Josué, onde nós vamos estar meditando uma palavra que Deus me deu nessa tarde, para compartilhar com a igreja nesta noite. Bom estarmos neste lugar. Bom ser ministrado por Deus. Bom que Deus tem nos escolhido para isso, para sermos um povo diferente. E nós estamos aqui para aprender do Senhor. O tema dessa mensagem é sucesso na libertação. Tá aí? Amém? É o tema dessa mensagem. Às vezes a gente fala, Senhor, eu não preciso mais ser liberto. Ou eu não consigo ter uma vida de liberdade. A libertação que a gente vem tratando às quarta-feiras é a libertação do próprio crente, que às vezes precisa de libertação. Não é aquela libertação que você está falando dos demônios, de manifestar, da pessoa cair. Não é essa. É aquela libertação que às vezes você e eu passamos anos após anos e não somos tratados, não somos cuidados. Aquilo que amarra a nossa vida. Às vezes aquilo que traz enfermidade para a nossa vida. Aquilo que não consegue fazer com que a nossa vida caminhe, vá mais adiante. Aquilo que não faz a gente conseguir sonhar mais, ou conquistar sonhos. Porque às vezes nós estamos amarrados por situações que impedem o nosso crescimento. E nessa área precisamos ser libertos. Às vezes é um trauma, às vezes é uma depressão, às vezes é um sentimento de inferioridade diante de outros. Às vezes a gente acha que não vai conseguir nada da vida, está sempre com a vida amarrada, sempre alguma coisa não dá certo. E nas quarta-feiras nós vamos tratar sobre isso. Que nós precisamos ser livres dessas coisas. Quando Deus nos chamou, quando Jesus nos chamou para algo que ia nos surpreender. Algo que o ser humano não poderia fazer sozinho. Ele disse: se nós conhecêssemos a verdade ia nos libertar. E a gente vê muita gente, por falta de conhecimento da palavra, não consegue se libertar. Não consegue se libertar de uma vida que Deus tem muito mais. Mas ele, infelizmente, ele entra naquele casulo da vida dele. E Deus está chamando ele, vem, ele não consegue ir. E é essa libertação que a gente trabalha aqui. Das curas, de algo que está dentro, de algo que está no emocional, de algo que pode estar até no físico, de algo que está no familiar, algo que pode estar na vida financeira. Qualquer tipo de coisa que está amarrando a gente, é necessário ser liberto daquilo. Das incapacidades que nós achamos. Quando eu olho daqui para vocês, eu vejo pessoas com potencial muito grande, mas também vejo pessoas muito amarradas, limitadas, com cordas que deveriam já estar sendo soltas há muito tempo. E o Evangelho traz isso, traz libertação para nós. Mas o que nos liberta, na verdade, ainda que a gente use uma simbologia da água, que hoje nós vamos beber, é a palavra. O que nos liberta é conhecer essa palavra. Ela é a verdadeira água para nos libertar. Então, o sucesso da libertação, como que isso se dá? Eu quero te convidar a abrir em Josué capítulo 1. E você vai estudar muito Bíblia comigo. Enquanto Deus me permitir estar aqui ministrando vocês. Vamos estudar. Vamos analisar esse livro que as pessoas acham tão difícil, mas tem verdade tão profunda para a nossa vida. E a gente vai ver que a partir desse momento a gente vai começar a mudar o nosso entendimento. A nossa concepção daquilo que somos e o que nós viemos fazer nesse mundo. Amém? Diz assim, Deus fala a Josué e anima-o. Por que será que Josué estava tão abatido? E tem hora que a gente está tão abatido nas situações da vida. Diz no capítulo 1, versículo 1, diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto.
Desponte agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrate. Toda a terra dos heteus e a terra do mar grande, para o poente do sul será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometida aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela ou dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andare. Não cesse de falar sobre este livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Uma promessa. E Josué, ele estava no começo desse texto. Diz a palavra que ele estava abatido. Ele estava muito desanimado. E Deus chama ele e conversa com ele. E ele estava desanimado porque ele, na verdade, ele tinha perdido um grande líder, que era o seu professor, o seu mestre, que foi Moisés. E agora ele perde um referencial para a sua conduta. Porque Josué, ele era aluno de Moisés desde lá do Egito. Lá no Egito, quando ele estava escravo, na verdade, ele é daquela época. E quando o povo de Israel sai do Egito e começa a ter aquela caminhada que nós conhecemos, eles passam 40 anos caminhando no deserto. E Josué passa a ser o aluno, o aprendiz de uma vida com Deus através de Moisés. Josué foi o único que subiu o Monte Sinai junto com Moisés para receber o livro da lei. Os demais povos não puderam subir. Ele era um moço, quando a escritura diz o moço de Moisés, quer dizer o aluno, o aprendiz. E desde aquela época Deus já estava preparando ele para ser o sucessor de Moisés. Na cabeça dele eu acho que nunca ele tinha passado isso, que ele estava aprendendo para ele ser um grande líder. Mas agora o referencial de fé dele, de santidade dele, morre, está morto. E agora fica naquele cenário, o que vai acontecer? Você sabe que para nós crescermos, às vezes Deus tem que nos libertar de grandes homens e mulheres de Deus, que a gente está acostumado a viver, que a gente está acostumado a seguir. É um processo de sucesso na libertação. Para que Josué crescesse, era necessário Moisés sair de cena. Era necessário Moisés morrer. Porque senão ele ia ser sempre dependente de Moisés. Mas ele, naquele momento, ele não entendeu. E é isso que nós vamos falar. Sucesso na libertação. O que é ter sucesso nessa área? Às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã, mas nós não temos sucesso porque nós estamos amarrados em algumas coisas que impedem o nosso crescimento espiritual. Será que pastora Neuza vai ter que morrer para vocês crescerem? Porque aí não vai ter mais pastora Neuza. Se vira. Dá o teu jeito. Não é isso. Eu acredito que eu não vou morrer nem tão cedo. Vocês vão ter que me aturar muitos anos. Porque eu tenho tanta coisa para fazer esse ano. Quero entrar na faculdade de teologia, fazer minha segunda faculdade. Tenho muito trabalho. Virei feirante, professora. Continuo pastoreando. Tenho tempo nem de respirar, quanto mais de morrer. Parar de respirar. Então, por esse ano, vai me aguentando aí, porque 2013, vocês não vão ficar livres de mim, não. Agora, não sei 2014, aí é com Deus. Por esse ano, o que ele já me deu de tarefa, não vai dar para morrer, não. Mas aqui está dizendo dessa palavra,
que agora ele está abatido e Deus fala com ele. E fala com Josué uma coisa, ele diz: Josué, por que você está tão desanimado? Por que você está tão abatido? Eu quero dizer para você que eu estou te levantando nesta noite, ou neste dia. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O primeiro sucesso da libertação é saber de uma coisa: você tem que ter Deus sempre contigo. A libertação não depende de um pastor. A libertação não depende de um profeta. Não, se aquela mulher orar por mim, eu vou ficar liberto. Não! A libertação não depende disso. A libertação, o primeiro processo de libertação é, na verdade, nós temos Deus todo o tempo conosco. E Ele já nos prometeu isso, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, até que tudo isso acabasse. Então o primeiro processo nós já temos para ter sucesso de uma vida de liberdade. Você já tem Deus. Fala para quem está perto de você: não esquece, você já tem Deus. Diz para ele: por que você diz nas tuas orações: ah, Deus, eu me sinto tão só? Isso é uma mentira. Toda vez que você falar isso, isso é uma mentira. Porque na verdade Deus não nos deixa só. Então a gente tem que lembrar disso, que Deus está conosco todos os dias, independente de como nós estejamos, se bem, se mal, se depressivo ou não, se vitorioso ou derrotado. Deus não nos deixa só nem por um instante. Diz o Salmo que nós confiamos naquele que não tosqueneja. Você sabe o que é tosquenejar? É não piscar. Deus não pisca. Deus, os olhos dele estão fixos na gente 24 horas. Ele nem pisca. Então você está bem protegido. Fique tranquilo. O bom sucesso da libertação, de você ter uma vida liberta, é saber: passe o tempo que passar, passe as pessoas que passarem na sua vida, Deus nunca vai te deixar só. É uma promessa que Ele cumpre. Você pode dizer: eu recebo essa palavra, que eu não estou só, que Deus está comigo em todos os tempos da minha vida. Deus me prometeu, Ele está comigo. Ele está contigo. E Ele promete a Josué, Ele diz: Josué, eu vou estar contigo, Josué. Esse é o primeiro passo. E aí Ele diz para Josué o que Ele queria de Josué. Ele promete estar com Josué e Ele diz: olha, todo lugar que você pisar, a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. E Ele diz a extensão do ministério dele. E Ele diz que o ministério dele ia ser muito grande. Mas o primeiro processo de uma libertação com sucesso é, primeiro, não é só você saber que Deus está contigo, e não é você só saber das promessas que Deus tem contigo, mas o segundo passo para você ter uma libertação de tua vida como servo de Deus é ter muita vontade de que isso se cumpra na tua vida. Não adianta Deus te prometer, não adianta Deus dizer a grandeza da obra que Ele tem contigo, se você ficar de braços cruzados, ou dizendo: ah, mas estou cansado, ah, estou desanimado, ah, estou com preguiça, ah, eu não vou fazer. Diz para aquele que está do seu lado: você está amarrado pela sua preguiça. Você não tem vontade. Fala para ele: se você não tem vontade, você está preso na sua preguiça. E é por isso que nesta noite Deus te chamou neste lugar, porque Ele quer te libertar da tua preguiça. Fala para ele: você tem que ter muita vontade para que você consiga chegar aonde Deus quer. E diz para ele: e a tua caminhada é grande. Então para de preguiça.
levanta, se ergue. Deus é contigo e Ele quer te libertar de você mesmo. O que impede eu de crescer? A minha falta de vontade de crescer. O que impede eu de me santificar? A minha falta de vontade de me santificar. O que impede de eu ser abençoada? A minha falta de vontade de buscar bênção. Então eu sou escrava de situações que eu preciso me libertar. Ah, Senhor, mas eu sou crente, eu não preciso de libertação. Mas por que então está tão amarrado? Josué, Deus falou para Josué: tenha muita vontade. É isso que você precisa nesta noite. Muita vontade. Para conquistar, você precisa de muita vontade. Você precisa respirar um outro ar, ar de Deus. Você precisa ser visitado por Deus. Você precisa ter ânimo de Deus. Ninguém vai te dar nada de assim. Ninguém vai preparar nada para você. Ninguém, nem o próprio Deus falou: eu fiz uma promessa com Moisés. Agora tenha vontade de conquistar aquilo que eu te prometi. E ele disse: você vai ter que ter muita vontade. Que nesta noite Deus comece a soprar em nós muita vontade de nós conquistarmos as promessas que Deus tem para nós. Tire de nós aquilo que amarra a gente, aquilo que impede a gente, aquilo que escraviza a gente. Eu quero ser uma pessoa grande em Deus, mas o que eu faço? Nada, porque a minha vontade, na verdade, não consigo fazer nada. Então, nesta noite, pelo nome de Jesus Cristo, eu quero dizer para você: todo esse sentimento que te amarra, de você não conseguir fazer nada, caia por terra nesta noite. Recebe poder, unção, uma nova revelação de Deus. Bota-te de pé e Deus vai falar contigo nesta noite. Deus falou para Josué: tenha vontade de conquistar o que eu quero te dar. Não fique só nas minhas promessas. Eu prometi para Moisés, estou prometendo para você, vou prometer para um povo que vem aí, mas eu quero de você uma posição. Eu quero que você tenha muita vontade de vencer. Nádia, Deus manda eu dizer para você: você tem que ter muita vontade de mudar de vida. Você tem que ter muita vontade de vencer, porque Deus já te prometeu uma nova vida. Então basta agora você dizer para Deus: eu quero, Senhor, essa nova vida. Eu quero conquistar. Eu quero mudar. E é esse ponto que nós estamos falando. Os inimigos que Josué ia enfrentar, Deus, quando chamou ele, sabia o que estava falando. Josué ia enfrentar inimigos terríveis. Os inimigos de Josué eram humanos, eram povos que Josué tinha que sair com a sua espada, lutar, matar para conquistar a terra. Hoje os nossos inimigos não são humanos. Deus não está mandando a gente sair da igreja com uma pistola, uma arma e sair matando ninguém para conquistar aquilo que nós queremos. Não, Deus não está falando isso. Mas os nossos inimigos são piores do que aqueles, porque são inimigos espirituais. São inimigos que não têm carne, não têm sangue, mas são inimigos que vivem 24 horas nos rodeando. E esses inimigos muitas vezes traz sobre a nossa vida fraqueza, vontade de nada fazer. Nós ficamos uma pessoa passiva. Diz para o seu irmão: você é escravo. Quando você é passivo da situação, você é escravo. Eu sugiro para vocês um filme muito lindo. Quero que vocês vejam. É um filme secular. Django, né? Django. Acho que é 2 horas de duração. Ele era um escravo. Imperdível. Veja. A pastora é doida, manda a gente ver filme. Vejam. Vocês vão ver que quando a pessoa ela é escrava. Eu vi uma cena desse filme que muito fiquei atenta como nós somos. Tava lá os escravos, tudo amarrado. Aí veio um homem para comprar um escravo que estava amarrado. Eles estavam lá.
os negões, que eu vou dizer, grandão, 2 metros de altura por 2 de largura, todos os escravos, os negões, que eles estavam amarrados os pés. Aí um senhor que não gostava foi lá comprar um escravo. Aí pegou o negão e falou pro negão assim: segura essa aqui, uma arma. E deu uma arma enorme pra ele. Deu uma espingarda enorme. Aí ele pegou a espingarda, abaixou a cabeça. Aí ele foi lá, fez tudo o que tinha que fazer. No filme ele mata o senhor daqueles escravos. Os escravos só ficam olhando. Aí ele sobe na carroça, ele olha para eles e eles estão lá parados. Aí falou: vocês têm 2 opções. Tirar ele lá, que tinha um lá preso debaixo de um cavalo, tirar ele dali e continuar sendo escravo deles. Ou matar eles e fugir para o norte, porque no norte dos Estados Unidos não tinha mais escravidão. Tinha uns 5 ou 6 escravos amarrados. E eu estava reparando naquele filme a posição de submissão. Um senhor estava morto, o outro estava debaixo do cavalo preso. Mas se aquele homem não tivesse dito para ele o que eles deveriam fazer, eles não sabiam o que fazer. Porque a escravidão te torna passivo. A escravidão te torna uma pessoa sem vontade de lutar, sem vontade de guerrear. Isso no mundo espiritual, sabe o que é? Escravidão. Você está amarrado. Você está impossibilitado de render 100%, de viver 100%. Então, quando nós estamos nesse estado, nós precisamos de uma libertação nessa área que está amarrando, que está escravizando, que está tornando a gente passiva de situação. Deus está falando com Josué: os seus inimigos são muitos. A obra que eu tenho para você fazer é muita. Mas a primeira coisa que você tem que ter dentro de você é muita vontade de vencer. Ninguém pode tirar isso de dentro de você. Ninguém pode mudar isso de você. Porque uma vez que você mudar isso, perder essa vontade de vencer, além dos seus limites, de ir aonde Deus quer que você vá, de crescer o que Deus quer que você cresça, quando esse sentimento morre dentro de você, você fica escravo, porque você fica passivo das situações. E aí, a gente vê isso. 99% nas igrejas, as pessoas estão passivas. As pessoas querem vencer, mas não tem mais vontade de vencer. As pessoas querem as promessas de Deus, mas não tem coragem de se levantar e fazer a sua parte. Fala para o seu irmão: se você pensa que Deus vai te dar mole, está enganado. Você está muito enganado. Deus não tem filho queridinho. Até para subir na cruz, Jesus ralou muito. Jesus passou 3 anos andando toda a terra da Palestina, falando, pregando, ensinando. Se ele veio para morrer, não era mais fácil quando ele chegasse aos 30 anos, que era a maturidade dele, ou aos 33 anos, que era a idade que ele já estava para morrer, ele já saía da sua casa e ia direto para a cruz? Não seria mais fácil? Nem com o filho dele ele deu mole. Não vai dar para você e não vai dar para mim. Você quer ter uma vida de libertação? Você quer ter uma vida de sucesso na libertação de você mesmo? Tenha muita vontade de ser uma pessoa liberta. Fala para o seu irmão: está ouvindo, amarrado? Está ouvindo, amarrado? Pastora, Neuza, tem alguém amarrado aqui? Um monte de gente. Senão Deus não me daria essa mensagem para trazer para a igreja. Me daria uma outra mensagem. Começando por nós, pastores. Pastor amarrado, igreja amarrada. É mentira ou é verdade? Porque a igreja é o retrato do pastor. Então, Deus está dizendo para nós que Ele tem uma grande terra para nós. Ele tem muito para nos dar, mas Ele está já conosco. É uma promessa dele.
Mas quando ele olha para nós, ele vê um monte de preguiçosos que não tem vontade nenhuma de conquistar nem a metade daquilo que Deus prometera, porque nós estamos amarrados com nós mesmos, sem vontade. Outra posição que diz a palavra, não adianta ter vontade. Não, mas eu tenho vontade. Peraí, pastora, Deus não está falando comigo não. Amém. Amém. Ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei. Versículo 5. Nem te desampararei. 6. Ser forte, corajoso, tenha vontade, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometida aos seus pais. Então somente ser forte, tem vontade, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, porque para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A terceira posição para que nós sejamos uma libertação com sucesso é que nós precisamos seguir normas. E o crente de hoje em dia é o crente do oba-oba. É o crente que faz aquilo que dá na cabeça. Não gostei disso, meto o pé. Não quero desse jeito, não me agradou desse jeito. Não quero nem saber o que a Bíblia diz. Vou fazer do meu jeito. Então quando Deus olhou para Josué, ele diz, para você ter sucesso, para você ficar livre dos seus inimigos, independente se são materiais, se são seres humanos, como Josué, ou se hoje, para nós, são coisas que amarra, que atrapalha a nossa vida, nós temos que aprender a ter normas. E as normas são aprendidas onde? No livro dessa lei. É aqui que nós somos instruídos. É aqui que nós pegamos e sabemos o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Tem muito crente cheio de boa vontade, indo para o inferno. Porque não tem normas. Porque não segue preceitos bíblicos. Porque estão brincando com as escrituras. Porque estão fazendo o que quer da sua vida. E Deus falou para ele assim, olha, medita no livro dessa lei. Eu gostei de um fato. Quando Josué, ele foi, na verdade, vencer a cidade de Jericó, era a maior cidade da época, onde tinha muito inimigo, os mais poderosos em Jericó. Foi a primeira cidade que Deus mandou ele encarar. Ele foi pianinho, ele foi com Deus, ele foi com muita vontade de vencer, e ele foi cumprindo todas as normas que Deus determinou para ele. Olha, Josué, você não vai entrar na cidade assim. Você vai mandar espia. Você vai fazer assim. Você vai fazer assim. Depois você vai rodear ela. Vai rodear ela 7 vezes. Depois você só vai gritar. Não vai meter a mão. Vai fazer o que eu estou mandando. Diz a palavra que Josué seguiu todas as normas. E ele conseguiu ficar liberto daqueles inimigos. Jericó literalmente caiu. As muralhas caíram. Hoje os arqueólogos estão lá encontrando um pedaço das muralhas. Porque se cumpriu, seguiu norma. Tinha uma cidade menor, chamada Ai. Bem menor, bem mais inferior do que Jericó. Ele analisou Ai, viu a quantidade de inimigo, falou que era bobagem, que era fácil, que eles iam derrotar fácil. E ele não perguntou a Deus quais seriam as normas a ser seguidas. Porque ele achou que na conduta dele, ele ficaria livre daquela situação por ele mesmo. Outra verdade que eu entendo nesse texto é que às vezes nós erramos em pequenas coisas
que nos escravizam, porque a gente tem preguiça de seguir norma de Deus. E norma de Deus é, todo tempo, buscar a Deus em oração, para saber qual é a direção que devemos tomar todos os dias da nossa vida. Fala para o seu irmão, você sabe por que você está amarrado? Porque faltou oração. Você não perguntou a Deus. É por isso que está assim. Pode ter certeza, quando o crente se encontra em apuro, em situação que ele está abatido, em situação que ele está amarrado, faltou nele oração, faltou nele conduta de norma, e a norma é a mesma. Deus, o que eu devo fazer? Qual é a direção? Direita ou esquerda? Ele disse, o Senhor disse para Moisés, ou para Josué, olha, não se aparte do livro dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Querendo dizer o quê? Deixa eu dar a direção em todos os momentos. Nós somos presas fáceis, porque nós não vivemos essa vida de direção de Deus. A gente vive por um tempo, e daqui a pouco a gente está se pegando, fazendo aquilo que nós queremos. Está dando tudo certo, a coisa está indo numa boa. Para que eu vou ficar toda hora incomodando Deus, perguntando a direção? E a gente só começa a buscar Deus quando a gente se vê amarrado em alguma situação. É mentira ou é verdade? Quando aquilo amarra a gente, quando aquilo aprisiona a gente, aí a gente começa a aclamar. Então, nós temos que aprender a ter norma. Você quer ser bem sucedido? Você quer ser uma pessoa liberta? Tenha uma vida de norma com Deus. Não vacile. Busque nas escrituras direção. Busque continuar a palavra do Senhor. Um dia eu estava conversando com uma pessoa. Ela falou, pastora, eu estou sentindo uma direção de ir para um outro ministério, de sair desse ministério. E eu falei para ela, amém? Bom, já que você, Deus está me dando essa direção. Falei, que bom. Se Deus está te dando essa direção, Ele está diminuindo o meu trabalho. Pensei eu, não disse para a pessoa. Falei, porque as ovelhas que Deus envia para nós cuidarmos, as ovelhas são de Deus. Se Deus está dizendo que está tirando uma ovelha, dando para um outro pastor cuidar, Ele está diminuindo o meu trabalho, sim ou não? E está aumentando o trabalho de outro. Então está tudo bem. Se é isso que Deus quer, amém. Aí eu perguntei para essa pessoa, mas qual é a direção? Para onde você vai? Não, eu ainda não sei. Mas qual é a norma que as escrituras ensinam? Que a igreja ensina? Se Deus nos tirar de um ministério, Ele tem que nos plantar em outro lugar. Sim ou não? Porque nós precisamos ter cobertura espiritual. É mentira ou é verdade? Ou Deus vai tirar a gente da igreja e vai jogar a gente lá fora? Sem cobertura espiritual nenhum. Sem nenhum outro pastor para cuidar, para orar, para se preocupar. Não, Deus simplesmente falou, sai dessa cobertura espiritual e vai para cobertura nenhuma. Porventura Deus tiraria as normas que Ele seguiu? Foi Deus que instituiu a igreja. Se nós estamos aqui porque 2000 anos Deus ensinou os discípulos assim, que tudo que nós ligarmos na terra vai ser ligado no céu, e tudo que nós como igreja desligar na terra vai ser desligado no céu. Então, como eu, pastora, vou ouvir de uma pessoa que quer que eu desligue ela da minha autoridade espiritual? Você tem noção o que é isso? Desligue ela da minha autoridade espiritual sobre a vida dela, porque as ovelhas são protegidas pelo pastor. É mentira ou é verdade? É por isso que nós temos que ter pastor na terra que representa Jesus. As pessoas não podem andar desgarradas na igreja, não é assim. Jesus botou líder sobre nós. Ele disse um dia para Pedro, Pedro, tu me ama? Amo, apacenta as minhas ovelhas. Seja líder, vai cuidar dos teus irmãos. Foi o primeiro pastor que Jesus falou, citando para nós o quê? Você vai ser autoridade sobre a vida deles. Pedro não podia se desfazer de ninguém. E aí eu fico pensando nisso, que a pessoa quer sair da minha cobertura espiritual, porque eu sou a que protejo, eu tenho obrigação de alimentar, eu tenho obrigação de botar comida, de botar remédio na ferida da ovelha,
Eu tenho a obrigação de proteger a ovelha contra o lobo. Eu tenho que estar vigiando o lobo para não comer a ovelha. Ela está dizendo para mim que Deus mandou ela sair da minha cobertura espiritual e não botou outra pessoa para cuidar dela. Isso é a maior loucura. Eu nunca fiz isso. Isso é a maior loucura. Isso é suicídio espiritual. Sabe por quê? Porque essas pessoas não gostam de seguir normas que Deus determinou para a igreja. Diz para o seu irmão: a igreja tem norma para o teu bem. Era isso que Deus falou com Josué. Josué, você não pode ser um líder sem norma. E a tua norma vai ser conduta bíblica. Eu não posso fazer aquilo que eu quero aqui como pastora. Aí eu não posso falar, não, agora da minha cabeça Deus falou assim comigo, eu vou criar um outro evangelho. Isso é loucura, gente. É por isso que nós estamos quartas, domingo pela manhã, domingo à noite, abrindo esse livro e ensinando, para que você aprenda quais são as normas espirituais para você ter uma vida liberta. Essa pessoa, a primeira coisa que ela pode acontecer, ela é fácil, uma presa fácil do diabo. E o diabo trazer sobre ela qualquer tipo de escravidão. Porque ela está desamparada, sem proteção espiritual. Porque Deus falou com ela que ele era com ela. Amém. E Deus ainda está com ela. Deus mandou ela ter muita vontade de conquistar. Amém. Essa pessoa pode estar com muita vontade de conquistar. Mas Deus mandou ela seguir normas. E Deus não vai quebrar preceitos. Assim como eu fui com Moisés, que eu ordenava, ele fazia, assim eu vou fazer contigo, Josué. Segue normas. Não, mas aí nesse evangelho eu não acredito. Eu acredito no evangelho que Deus é o meu Deus. Vai nessa. Você sabe quantos cristãos nós somos hoje? Bilhões! O cristianismo está em bilhões de seguidores. Bilhões seguindo as escrituras como conduta de fé. Tem uma meia dúzia que diz que Deus falou com ele e ele agora anda fora dessa conduta de fé. Será que a maioria então está errada? Os outros bilhões? Você está entendendo isso? Queremos ser bem-sucedidos. Queremos ter uma vida de liberdade. No Senhor, temos que aprender a seguir as normas bíblicas. Aquilo que Deus não determinou para nós fazermos, nós não devemos fazer. Não, mas eu estou pensando assim. Mas não é para seguir a tua cabeça. É para seguir o teu guia. Pergunta para a pessoa do seu lado: é Deus mesmo que guia a sua vida? Eu vou tomar conta da sua vida. Diz para ele: eu vou tomar conta da sua vida. E eu vou ver até onde Deus guia a tua vida. Sabe o que está amarrando um monte de gente? É que nós não somos crente nada. Nós não somos nada de crente. Nós somos frequentadores de igreja. Nós somos aquele que leva a Bíblia na mão. E a gente não conhece bulufa de Bíblia. Mas vai saber o Big Brother. Ah, que até estou pagando um canal. Para aprender o que daquele povo? De quem pegou quem? De quem ficou com quem? Mas vai falar de escritura para esse crente. Ah, eu não sei. Eu nem conheço a palavra. Mas não paga. Mas não paga para estudar. Aí, tô fraco, tô cansado. Não tá não, tá amarrado. Tá precisando de libertação. Alguém tem que botar a cara para bater e ensinar a igreja. E dizer: olha para mim. Não adianta dizer: olha para a Bíblia, não. Olhe para mim. A gente tem que ser um referencial de santidade. Em todos os aspectos. O dia que eu parar, pregar uma coisa e a minha conduta for outra, eu paro de pregar. Era isso que Deus queria de Josué. Você quer ser bem sucedido em todas as derrotas do seu inimigo? Seja exemplo em toda a área da sua vida. Tenha realmente temor a mim.
Um dia desse eu estava pregando em Auma dizendo que temor é muito diferente de convenção. Às vezes as pessoas têm temor, mas não são convertidas. E eu meti o sarrapo na igreja. Bati de perna de 3. Quando Deus me permite, bato sim. Sabe por quê? Porque temer a Deus até o diabo teme, mas ele não se converte. Ele faz tudo que desagrada a Deus. Então, não adianta a gente dizer que Deus é bom, que a gente sabe, que Deus está no céu, que Deus governa tudo, que Deus sabe tudo, que Deus é todo poder, que Deus é toda autoridade, e na hora que tem que escolher as coisas de Deus ou as coisas do mundo, a gente escolhe as coisas do mundo. Se nós escolhermos as coisas do mundo, nós não estamos convertidos, porque conversão é mudança de atitude nossa para com as coisas do mundo. Então tem um monte de crente que no carnaval não é convertido, mas vai chegar lá na igreja hoje ou amanhã, oh aleluia, até chora, eu tenho temor a Deus. Pode até ter, mas está amarrado. Sabe o que liberta a gente mesmo? Não é a água que nós bebemos, mas é as verdades contidas nesse livro. Precisamos tomar posição, precisamos aprender a seguir normas, o que as escrituras ensinam. Ah, Jesus deixou a igreja aqui, nós somos o representante da igreja. Imagina, o Papa renunciou. Graças a Deus que ele não é representante de Deus. Imagina, na hora do sufoco, o representante de Deus na terra renuncia. Como é que ia estar a gente? Agora vamos fazer aquela fumacinha até sair outro. Enquanto isso, ó, os crentes vão pro beleléu, porque vai ficar dias sem um representante de Deus na terra. É brincadeira isso. É a pessoa não ter noção de Bíblia. Quem representa Deus na terra é a igreja. Agora é toda a igreja aquelas que tem um referencial para representar Deus. Deus estava falando com Josué: eu quero te livrar de todos os teus inimigos, mas eu vou te cobrar muita vontade de ser um homem livre e de ter uma conduta santa. E eu vou te cobrar, segue normas. Fala para aquele que está do seu lado: a partir de hoje, você vai aprender a seguir normas. Fique de pé, são 9 horas. Por favor, pode pegar água. Pode pegar lá. A gente tem que aprender. A gente tem que seguir. Aí você vê pessoas que às vezes vêm fazer gabinete contigo, totalmente destruído. Totalmente destruída, porque simplesmente quer andar com as suas próprias cabeças, numa revelação de doida que Deus falou comigo. Nem conhece Bíblia. Como é que Deus vai falar fora das escrituras? Deus está criando um outro evangelho? Se Deus criou um outro evangelho, por que Ele não avisou bilhões de cristãos que estão seguindo a palavra? Você está entendendo isso? Nós temos que tomar atitude para nós termos que ser bem-sucedidos na área da libertação. Eu não sou liberta porque eu ando segundo a minha cabeça. Eu sou liberta, eu quero uma. Porque eu sigo condutas bíblicas e obedeço regras de fé. Eu tenho 30 anos que sirvo ao Senhor, que sou crente não, que sirvo ao Senhor. Em todas as minhas maneiras. Todo dia, sigo ao Senhor. Deus nunca disse para mim que nos meus 30 anos eu podia ficar longe de uma igreja. Sabia disso? Deus nunca disse para mim que em 30 anos eu poderia estar desligada de algum ministério. Ele me mudou algumas vezes de ministério. Ele me mudou, eu nunca saí por vontade própria. Mas quando Deus me tirava de um, Ele me dava direção para ir para outro ministério. E eu chegava no meu líder e dizia para ele. E o meu líder me despedia numa bênção, e eu sou amigo de todos os meus líderes. E eu entendi que essa caminhada era para aprender, porque eu tinha um ministério. Eu nasci nas Assembleias de Deus, onde mulher não podia nem pregar. Deus me queria me formar uma pastora. Ele foi andando comigo. Mas tem normas que tem que ser seguidas. Tem condutas cristãs que tem que ser seguidas. Fala para quem está perto lá. O SEDEC não é uma bagunça, não.
Tem nome de centro, mas é igreja. Que às vezes a pessoa pode confundir, né, não? Diz, aqui quem manda é Deus, mas ele manda orientação para o pastor. E se o pastor fizer errado, Deus cobra o pastor. Não é a ovelha que cobra o pastor. Aqui tem que ter normas, tem que ter conduta, tem que ter vontade. Seja bem-vindo. Você quer ser liberto? Começa a obedecer preceitos bíblicos. Eu já ministrei vocês. Essa água aqui é uma simbologia da palavra. A água simboliza o Espírito Santo. E a palavra que liberta, que limpa, que lava. Nesta noite, a verdadeira água foi essa que jorrou através de mim. Mas vocês vão tomar essa aqui como um sinal de cura, de libertação, dizendo para Deus, eu preciso aprender os teus preceitos, porque eu quero ser liberto. Amém? Eu quero ser liberto dos maus costumes, dos maus ensinamentos, dos ensinamentos errados, daquilo que até hoje me ensinaram, eu pensei que era certo e é errado perante as escrituras. Eu quero estar em oração nesse momento. Depois, irmão Nilson, você canta, vai estar tocando. Senhor, esta noite nós estamos diante de Ti, num tratamento verdadeiramente espiritual. Como diz a Tua palavra, se tem alguém fraco, se tem aqueles que até morreram materialmente falando e espiritualmente, como Paulo falou de ceia, é porque não sabiam examinar as escrituras e fazia tudo errado. E tem coisa que está amarrando a gente, Senhor, porque nós não queremos examinar as escrituras como deve ser examinada. Nesta noite nós estamos aprendendo preceitos bíblicos. Assim como tu foste com Josué, tu tem prometido a ser conosco. Mas nós queremos realmente, Senhor, que a nossa vontade de crescer e de vencer, e ser uma pessoa liberta, transformada, ser um homem, uma mulher de Deus, cheio do Teu Espírito, nos dá muita vontade para nós conquistarmos isso. E também queremos, Senhor, seguir normas, porque nós não somos desgarrados, nós não somos bastardos, nós somos filhos Teus. E como filhos, Senhor, queremos obedecer o Pai. Nesta noite, Espírito Santo, vem em forma dessa água, lava o nosso interior, liberta o nosso interior de coisas que não Te agradam. Liberta-nos, Senhor, de condutas que não condiz de um homem e uma mulher de Deus, daqueles que se aproximam de Ti. Que nesta noite sejamos libertos, Senhor, através, Senhor, dessa água, que é uma simbologia Tua, porque nós cremos na Tua palavra. Nós queremos ser verdadeiramente cristão, aquele que faz a Tua vontade, aquele que parece com Cristo, aquele que é a imagem, a semelhança de Cristo. Na nossa vida, faz nós nascermos de novo, libertos e transformados. Para Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Em nome de Jesus. Igreja, tome da água. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pastor Alessandro, por favor.